Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, 16 de junho, iniciando mais uma terça-feira com a bênção de Deus. Eu já gravei para vocês no vídeo anterior a nossa correção. Então, agora nós iremos trabalhar a aula de hoje. Nós vamos continuar estudando as unidades de comprimento e as transformações de unidades. Então, nós iremos lá para a página 40. Peguem o manual do aluno aí e vamos aqui com a tia. Ó, nós temos aí na página 40 a tabela, aquela tabelinha que a tia fez no papel e mostrou para vocês, tá vendo? Que é a tabela de transformação de medidas. Transformar uma unidade de medida de comprimento em outra é fácil, é só prestar atenção nessas dicas. Eu já expliquei a vocês, mas eu vou ler aqui novamente. De uma unidade de medida maior para uma menor, de uma maior para uma menor, devemos multiplicar por 10, por 100 e por 1000. Foi o que eu falei para vocês, Aqui é de 10 em 10. Quantos saltos tem de um para outro? Daqui para cá tem 1, daqui para cá tem 2, daqui para cá tem 3. Multiplico por 10, multiplico por 100 e multiplico por 1000. Deslocando a vírgula para a direita, da mesma forma com que nós aprendemos nos capítulos anteriores, a trabalhar multiplicação por 10, 100, 1000, deslocando a vírgula. E de uma unidade menor para uma unidade maior, no caso aqui, do metro para essas três aqui, que são unidades maiores, nós vamos dividir por 10, por 100 ou por 1000. Aqui, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Do metro para o decímetro, centímetro e milímetro, nós vamos multiplicar na sequência, por 10, por 100 e por 1000. Do metro para o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, nós vamos dividir também na sequência. Dividir por 10, dividir por 100 e dividir por 1000. Deslocando a vírgula quando for multiplicação para a direita e quando for divisão para a esquerda. 21. Vamos fazer essa questão 21 juntos. Urbana e Marina queriam praticar mais transformações de unidades de medida. Por isso, pediram a seus pais que escolhessem algumas medidas em metros para transformá-las em quilômetros, centímetros e milímetros. Você consegue ajudá-los? Então, a primeira medida que eles tiveram foi a arquibancada, 243 metros. Então, vamos transformar para quilômetros. Vamos ver quantos quilômetros 243 metros dá. Nós temos aqui, 243 metros. Para quilômetros, 10, 100 e 1000. Eu vou dividir por 1000. Quando eu divido por 1000, o que eu faço com a vírgula? Eu ando para a esquerda. Ela tá aqui, não tá? Uma casa, duas casas, três casas. Ela vem pra cá. E eu acrescento um zero, porque eu não posso deixar a vírgula sozinha. Então, nós temos 0,243 quilômetros. Agora, nós vamos transformar este mesmo valor em centímetros. Vamos ver quanto que isso vai dar em centímetros? 243 metros, 10, 100. Então, eu sei que eu vou andar para cá. Se eu vou andar para a direita, eu vou multiplicar. Por quanto? Por 100. Eu dei 2 saltos, não foi? Então, 243 eu vou multiplicar por 100. Eu vou andar com a vírgula para a direita. Eu tenho a vírgula aqui, né? Todo número inteiro tem a vírgula depois do último número. Então, eu sei que a minha vírgula tá aqui. Se eu vou andar 2 casas, eu vou acrescentar quantos zeros?
dois zeros. Então, vai ser 24.300 centímetros. 243 metros equivale a 24.300 centímetros. Agora, em milímetros. Em milímetros, eu vou multiplicar por quanto? Ó, 10, 100 e 1000. Vou multiplicar esse valor por 1000. O que eu faço quando eu multiplico por 1000? Desloco a vírgula, 3 casas para a direita. Então, qual o valor eu vou ter? 243 mil milímetros, certo? Então, nós achamos aqui as respostas da letra A. 243 metros equivale a 0,243 quilômetros, 24.300 centímetros e 243 mil milímetros. Vamos agora para a letra B. Eu tenho aqui na letra B a altura do pai de Urbano. O pai de Urbano, ele mede 1,74 m. Então, 1,74 metros. Então, vamos lá. Eu quero transformar isso aqui para quilômetros, para me saber a altura dele em quilômetros. Então, eu tô aqui no metro, 1,74. Para quilômetros, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou dividir 1,74 dividido por 1000. Vai dar quanto? Eu tenho a vírgula aqui. Vou andar 3 casas para a esquerda. Ó, 1, 2, 3. Ó, 3 casas para a esquerda. Eu vou ter aqui, ó, 0,00174 quilômetros. Gente, transformação de unidade de medida nada mais é do que a nossa transformação em números decimais. Multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. Agora nós vamos em centímetros. Vamos descobrir quantos centímetros ele tem. Centímetros, eu vou, ó, 10, 100. Vou dividir ou multiplicar? Multiplicar, por quê? Porque é para a esquerda. Quando eu multiplico, eu ando 2 casas com a vírgula para a esquerda. Eu saio daqui e coloco ela aqui. Eu preciso de pôr vírgula? Não, não preciso. Então, quanto que é 1,74 metros em centímetros? 174 centímetros. E em milímetros? Vamos lá. 1,74 vezes 1000. Ó, 1,74. Vou andar 3 casas. 1, 2, 3. 1.740 milímetros. Então, o pai de Urbano mede 0,00174 quilômetros, 174 centímetros e 1.740 milímetros. Agora a letra C. A altura de um prédio, 38 metros. Vamos transformar isso em quilômetros. 38 metros para quilômetros. Eu vou dividir 38 por 1000, isto mesmo. 38 dividido por 1000, eu tenho a vírgula aqui. Eu vou andar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,038 quilômetros. Agora, nós temos em centímetros. Centímetros eu vou pegar de metros para centímetros.
38 vezes 100. 38 vezes 100, eu vou andar com a vírgula, duas casas para direita, né? Não é duas casas para direita, então eu sei que eu tenho uma vírgula aqui. Então eu vou acrescentar 2 zeros. Vou ficar tendo quantos centímetros? 3.800 centímetros. Agora milímetros. 38 vezes 1.000. Por que vezes 1.000? 10, 100, 1.000. A vírgula tá aqui. Vou colocar 3 zeros, porque eu andei com ela 3 casas para a direita. Então, eu tenho 38.000 milímetros, certo? Então, nós fizemos algumas transformações de algumas medidas. Vamos agora para 22. Em certo momento da corrida, o competidor X estava a uma distância de 6,45 metros do pit stop e o competidor Y a 856 centímetros. A tia vai apagar aqui para ficar mais fácil para eu escrever, tá? Então vamos lá. Se o competidor X estava a 6,45 metros e o Y a 856 centímetros. Aqui está perguntando o seguinte na letra A. Transforme em metros a distância em centímetros em que se encontrava o competidor Y em relação ao pit stop. Então, nós vamos pegar essa que está em centímetros e vamos transformar em metros. Ó o centímetro aqui, ó, 856. Para mim transformar isso em metros, eu vou, ó, duas casas para a esquerda. Por quê? Porque eu vou pegar uma unidade menor e transformar em uma maior. Quando eu pego uma unidade menor e transformo em uma maior, eu tenho uma divisão. Vou dividir isso aqui por quanto? Ó, 10, 100. Dividir por 100. Eu sei que eu tenho uma vírgula aqui, não tenho? Então, quantas casas eu vou andar? 2 casas para a esquerda. Então, isso aqui equivale a 8,56 metros. 8 metros e 56 centímetros, certo? Então, resposta da letra A, 8,56 metros. Letra B. Qual dos dois competidores estava mais perto do pit stop? Então, ó, esse estava a 6,45 e esse aqui a 8,56. Qual que estava mais perto, gente? O competidor X, não é? 6 não é menor que 8? Isso, então o competidor X estava mais próximo do pit stop. Na página 41, desenho técnico. Após o fim da corrida, as crianças disseram a seus pais que gostariam de conhecer o local de manutenção dos carros de corrida. Chegando lá, Marina e Urbano viram uma grande placa com um desenho que mostrava as modificações dos carros de Fórmula 1 de 2016 para 2017. Veja você também. Então, aqui nós temos os desenhos com algumas modificações. Na parte de cima nós temos 2017 e na parte de baixo nós tínhamos o que era 2016. Para facilitar a compreensão de todos os envolvidos na Fórmula 1, do engenheiro ao piloto, as modificações dos carros são apresentados em forma de desenho técnico. Esse tipo de desenho representa a ideia de um produto por meio de formas, dimensões e posições, além de números, linhas, símbolos e letras, por exemplo, que ajudam a facilitar o seu entendimento. Letra A. Segundo o desenho técnico apresentado, uma das modificações dos carros foi a medida da largura da asa dianteira, que passou de
1.650 milímetros para 1.800 milímetros. Então, vamos ver o que a questão nos pede. Ela nos deu uma informação, né? Qual que foi? Primeira coisa que nós temos que pensar. Qual foi a informação? Em 2016 era quanto? 1.650 milímetros. Em 2017 passou para 1.800 milímetros. Essa é a primeira informação que a questão nos dá. Agora a pergunta: em metros, quanto representa a quantidade, representa a medida de 2017? Está perguntando dessa medida aqui, ó. Quanto que isso aqui representa em metros? Então vamos olhar na nossa tabela o que a gente vai ter que fazer. Ó, milímetros está aqui, ó, 1.800. Para mim ir para metros, eu vou passar de uma medida menor para uma maior. Quando eu vou para a esquerda, o que eu faço? Divido. Então eu vou pegar o número 1.800 e vou dividir por quanto? 10, 100 e 1.000. Eu sei que eu tenho uma vírgula aqui após esse número. Agora eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, quantos metros vai ter? 1,800 ou 1,80. Não tem necessidade desse zero, tá? 1,80 centímetros, certo? Então, 1.800 milímetros equivale a 1,80 metros. Letra B. Outra modificação foi a medida da largura dos pneus dianteiro, que passou de 245 milímetros para 305 milímetros. De quanto foi esse aumento em metros? O que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro transformar as unidades de medidas. Em 2016, era de 245 milímetros e em 2017 foi para 305 milímetros. Vamos ver quanto que isso aqui dá em metros. 245 milímetros para metros, eu vou dividir por 1.000. A vírgula está aqui. Vou andar 3 casas. Eu vou ter 0,245, certo? 305. Vou ter 0,305. Isso? Metros, né? Agora está perguntando o seguinte: de quanto foi esse aumento em metros? Ó, vamos agora diminuir 305 menos 245. 5 menos 5, 0. 10 menos 4, 6. Então, foi de 0,60 ou 0,6. O aumento foi de 0,6 metros. Certo? Ou 0,60 metros. Letra C. A medida da largura do carro também aumentou, passando de 1.800 milímetros para 2.000 milímetros. Em centímetros, qual a medida da largura do carro em 2017? Ó, então nós temos aqui, ó, era 1.800 milímetros, passou para 2.000. Em centímetros, qual a medida da largura do carro de 2017? Então, 2.000 milímetros equivale a quantos centímetros? Vou dividir 2.000 por 10.
Quando eu divido por 10, eu ando com a vírgula, uma casa para a esquerda, a minha vírgula vai ficar aqui. Tem necessidade de eu deixar isso aqui, 200,0? Não, o que eu faço? Eu deixo apenas 200 centímetros, tá? E na letra D, quais outros desenhos técnicos você já viu no seu dia a dia? Quais informações eles apresentavam? Vocês já viram algum desenho técnico? Por exemplo, nós temos montagem de móveis, projetos de construções, construções de casa, aqueles desenhos que os engenheiros fazem com medidas em metro quadrado e tal. Aquilo são desenhos técnicos, isto mesmo. Agora, vocês irão realizar as atividades do caderno de atividades, tá? Página 18 e 19. Vamos lá, deixa eu te abrir aqui. Página 18 e 19. As unidades de comprimento e as transformações das unidades de medida. Emília, minha mãe está reformando nossa casa e o pedreiro que está trabalhando utiliza vários instrumentos para medir objetos. Eu já vi alguns instrumentos de medição e cada um deles serve para situações diferentes. Esse objeto aqui, ó, a trena, é um objeto de medir. Aqui, ó, ele tem um comprimento de 20 metros. Então, ele mede até 20 metros. Mas a medida dele aqui, ó, é em metros, em centímetros e em milímetros. Como eu já mostrei para vocês na outra aula, aqui, ó, ele começa aqui do 1 e até chegar aqui no 2, ó, aqui eu tenho 10 centímetros. Daqui do 1.1 a 1.2, eu tenho 5 milímetros, certo? Então, esse aqui é um instrumento muito usado em construção, que é a trena. 17. Otávio desafiou Emília a descobrir qual é a melhor unidade de medida para ser usada nas seguintes situações. Complete os espaços com a unidade de medida adequada, se é milímetro, centímetro ou metro. Lembrando que 1 metro eu tenho 100 centímetros e 1 metro eu tenho 1000 milímetros. Isto mesmo. Então, 1 metro eu tenho 100 centímetros e em 1 metro eu tenho 1000 milímetros. Para vocês terem ideia de tanto que o milímetro é pequenininho. E o centímetro, para vocês terem uma base de um objeto que vocês conhecem bem, a régua. A nossa régua de tamanho normal dela, padrão, ela tem 30 centímetros. Ó, letra A. O pedreiro precisa medir o comprimento de uma parede. Para isso, ele deve usar a medida. O que vocês acham que o pedreiro deve usar para medir uma parede? O metro, o centímetro ou o milímetro? Respondam aí para a tia. Letra B. Para medir o comprimento de uma cerâmica, já viu a cerâmica? Cerâmica de casa, dessas que a gente tem no chão? Para medir o comprimento de uma cerâmica, ele deve usar qual medida? O metro, o centímetro ou o milímetro? E na letra C, ele também precisa medir a largura de um parafuso. Qual desses objetos ele usa para medir? Centímetro, metro ou milímetro? 18. O pedreiro contratado pela mãe de Otávio deparou-se com as seguintes situações enquanto pensava em como construir um muro de blocos de 15 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Então, ó, ele ia construir um muro com blocos. Os blocos dele tinham 15 centímetros de comprimento e 5 de largura. Então, ele precisava construir blocos que tinha 15 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Aqui tem alguns detalhes para vocês da questão, ó. Materiais:
2 sacos de cimento, 15 sacos de areia, 5 sacos de pedra. E quantas unidades de bloco será que ele precisa para construir esse muro? Então vamos lá. Letra A. O pedreiro precisa construir um muro de 4 metros e 35 centímetros de comprimento. Qual é o comprimento do muro em centímetro? O que vocês vão fazer? Aqui tá nos dando a informação de 4 metros e 35 centímetros. É como se fosse 4,35. Vocês vão pegar este número e vai transformar em centímetro. Ele tá aqui no metro. Você vai transformar ele em centímetro, certo? Você vai achar a resposta. Letra B. Sabendo que o muro é composto por 6 fileiras de blocos, quantas unidades de bloco o pedreiro precisará para construir o muro? Então, gente, sabendo que ele precisa de 6 fileiras, vamos lá, nós vamos pegar o resultado da letra A e dividir por quanto? Qual que é o comprimento em centímetros dos blocos? Não é 15? Isso, então eu vou pegar a resposta da letra A e vou dividir por 15. Aí eu vou obter um valor, né? Na hora que eu souber qual que é esse valor, eu vou multiplicar por 6, que é o tanto de fileiras, certo? Aí eu vou achar a quantidade de blocos. Letra C. Para construir o muro, o pedreiro utilizará 1 kg de cimento para cada 1000 milímetros de comprimento de cada fileira do muro. Quantos quilos de cimento serão necessários para construir o muro? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui a resposta da letra A. Vocês irão transformar em milímetros. Vai estar em centímetros. Vocês irão transformar em milímetros, não é mesmo? Ó, vai estar em centímetros. Vocês irão transformar em... Não, vocês irão transformar em metros, né? Pra gente saber. Vocês irão pegar, então, a resposta da letra A e transformar em metros. Na verdade, a gente já tem ela aí, né? No enunciado da questão. Depois, vocês irão multiplicar ela por 6. Não é esse valor aqui? Multiplicado por 6. Não é o tanto de fileiras que tem? Isso mesmo. Depois... O que eu vou saber? A hora que você multiplicar isso aqui, você vai descobrir a quantidade de cimento que será utilizado. 19. O pedreiro precisa colocar 3 parafusos diferentes na parede. Para isso, tinha de saber quantos milímetros de diâmetro cada parafuso tinha. Assim, saberia qual era o tamanho da broca da furadeira que ele deveria usar para furar a parede. Com a sua régua, descubra quantos milímetros de diâmetro tem cada parafuso e cada broca da furadeira. Depois, ligue cada parafuso à broca correspondente. Então, vocês vão ver aí, ó, quantos milímetros tem esses parafusos para saber qual que é o parafuso de cada broca, entendeu? Então, meçam aí os parafusos e meçam as brocas, certo? Então essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, a tia está aqui, tá? Tenham todos um ótimo dia e a gente se vê amanhã. Beijos!